Por isso. Olá, pessoal. Bom dia a todos que estão em casa. Infelizmente, nosso encontro vai ser virtual, né? Gostaria que fosse muito de forma presencial, mas infelizmente, nesse momento, a gente precisa estar um pouco distante, tá? Eu vou iniciar com vocês a correção a partir da página 45, que foi o assunto que a gente tinha trabalhado na última aula de segunda-feira, tá? A gente tinha fechado aquela questão de regionalização do mundo, considerando o mundo bipolar, onde o mundo estava dividido entre capitalistas e socialistas. Depois vimos uma outra regionalização que foi criada também dentro desse período da Guerra Fria, que dividiu o mundo em países de primeiro, segundo e terceiro mundo. E vimos também com o fim da Guerra Fria, ou seja, o marco histórico que representa o fim desse período da Guerra Fria foi justamente a queda do Muro de Berlim, que a gente viu. E esses conceitos de mundo bipolar, de primeiro, segundo e terceiro mundo, eles deixaram de existir. E eu havia comentado com vocês que, inicialmente, o primeiro conceito que se desfaz aí dentro desses três, de primeiro, segundo e terceiro mundo, é justamente os países de segundo mundo, que eram os países de economia socialista, tá? E aí, na atualidade, por mais que essa ideia de países de primeiro e de terceiro mundo ainda não estejam desatualizadas, é bastante comum que em algumas mídias, em alguns livros, em alguns textos em geral, a gente ainda escute essas expressões sendo utilizadas, tá? Mas, de modo geral, estão desatualizadas, mas é importante que a gente saiba o significado de cada uma delas para entender quando elas forem utilizadas, tá? As questões aí que forem a resposta um pouco mais extensa, eu faço um breve resumo com vocês e vocês anotem a informação diretamente no livro, tá certo? De toda forma, caso queiram se adiantar, elas estão aparecendo aí do lado direito da tela de vocês, tá? Então, vamos lá. A primeira questão aí, ela fala o seguinte: com base nos seus conhecimentos e no que estudamos até o momento sobre as diferentes formas de regionalização do mundo desde a Guerra Fria, observe a imagem a seguir e com atenção e responda. Você conseguiria apontar qual a relação desta imagem com a geopolítica? Então, a gente está vendo aí um tabuleiro de xadrez, não é isso? Com dois cavaleiros, obviamente de cores diferentes, o que representam jogadores diferentes dentro desse tabuleiro. Não dá para perceber muito, mas esse tabuleiro ele retrata aí a estrutura de um mapa mundi, e foi o que a gente viu justamente durante o período da Guerra Fria, né? O mundo dividido em um cenário bipolar, onde a gente tinha dois países disputando ideologicamente, tá? Porque a gente viu que não houve um conflito armado direto entre eles. Então, a relação que essa imagem tem com a geopolítica é justamente o uso de estratégias para vencer o inimigo. Então, vocês podem colocar essa informação aí, escrita aqui, ó, nessa parte de baixo, tá? O jogo de xadrez, ele exige o uso de estratégia, assim como a geopolítica. Podem colocar essa informação aí, tá? O jogo de xadrez exige estratégia, assim como a geopolítica. Precisa que eu coloque no chat ou não? Não. Não. Ok. Então, só repetindo, tá? O jogo de xadrez exige o uso de estratégia, assim como a geopolítica. Então, vamos para o segundo. Estudamos que no mundo atual existem vários conflitos geopolíticos por territórios. Com base nisso, observe a legenda da imagem a seguir e depois responda. Exército da República Democrática do Congo, África 2012, República Democrática do Congo, um dos maiores países do mundo sem governo funcional, sofre ataques de países vizinhos, sendo um dos países mais ricos em recursos naturais, tendo sido saqueado pelas nações vizinhas e rebeldes. Então, vamos lá. Podemos dizer que o conflito na República Democrática do Congo é um conflito geopolítico? Justifique sua resposta. Então, como vocês podem observar, trata-se com certeza de um conflito geopolítico, tá? E aí vocês podem falar porque esse conflito ele é bastante estratégico, no qual os países vizinhos são favorecidos pela fragilidade da República Democrática do Congo, tá?
A resposta ela está aparecendo aí para vocês na tela, é bastante extensa, mas eu vou colocar ela resumida para vocês no chat, tá? Está aparecendo aí no chat para vocês a correção da segunda questão, tá? Ou seja, pelo fato da República Democrática do Congo ela não possuir um governo que administra ali o território, um governo funcional, acaba ficando submetida a pequenos ataques e ataques de outras nações vizinhas ou até de outros grupos organizados, tá? Então, por isso que a gente pode dizer que trata-se sim de um conflito geopolítico, tendo em vista que há outras nações envolvidas nesses ataques diretos ao país. Pronto, resposta do segundo no chat, seguindo para a terceira questão, que ela diz o seguinte, ó. A partir de seus conhecimentos sobre a geopolítica, explique quais são as relações de poder representadas no mapa a seguir. Aponte qual a estratégia dos países ao criarem um arsenal de armas nucleares. Então, a gente está vendo aí, destacando nesse mapa, né, armas nucleares no ano de 2018. Cada círculo desse representa as áreas no mundo ou os países que detêm o maior armamento nuclear. E está bem claro aí para a gente que os que se destacam é justamente os Estados Unidos e a atual Rússia, tá? Então, como resposta para essa questão, vocês estão vendo aí que o mapa ele apresenta justamente o poder dos países no mundo baseado no seu armamento nuclear, tá? E a estratégia de cada país, obviamente, é criar um arsenal cada vez maior de armas nucleares, numa tentativa de se proteger, digamos assim, mas a gente pode entender que ambos os países que desenvolvem esse tipo de armamento vivem numa eminência constante de um conflito armado entre diferentes nações, tá? E claro que isso, a demonstração do poder militar, ela influencia também, é claro, na demonstração de controle daquele território pelos países que detêm esses armamentos, tá? Então, como resposta breve, vocês podem colocar aí abaixo da terceira questão. Esse final aqui, ó, a demonstração de poder e garantir o controle de seu território, tá? Vou compartilhar com vocês aí no chat a resposta do terceiro. Segue aí, tá, pessoal? Vamos então aí para a quarta questão. Lembre-se do que você aprendeu sobre as ideologias capitalistas e socialistas, tá? A gente tinha visto na última aula como é que era a questão industrial, a questão econômica geral em cada uma dessas organizações, como era que a sociedade se organizava, como era a questão de liberdade em cada um dos países que adotavam esse sistema durante o período da Guerra Fria, tá? Então, vamos lá. E aí vocês vão marcar 1 para socialista e 2 para capitalista. A resposta está bem clara. Distribuição justa de renda, ou seja, no sistema socialista, pois prezava essa estrutura de igualdade, tá? Entre a população. Não existia uma divisão em classes sociais da sociedade. Geração de lucros para os proprietários dos meios de produção. Obviamente, a gente sabe que trata-se do sistema capitalista, tá? Venda da força de trabalho. Obviamente, é o sistema capitalista que a gente tinha visto também. Extinção da propriedade privada e dos meios de produção. Sistema socialista. Por quê? Essa extinção da propriedade privada, ou seja, o governo dentro desse sistema socialista que controla tudo, tá? Incluindo também os meios de produção. Distribuição desigual de riquezas, a gente viu que é uma característica do sistema capitalista. E separação entre os trabalhadores, obviamente, a divisão da sociedade em classes, sistema capitalista. Então, sequência correta aí, 1, 2, 2, 1, 2, 2, ok? Seguindo aí para a quinta questão.
De acordo com seus conhecimentos a respeito dos sistemas econômicos, reescreva as características descritas no exercício anterior, que se alinham com a realidade do país que a gente vive. Então, a gente sabe que, ao final da Guerra Fria, ao final do mundo bipolar, muitas nações ao redor do mundo abriram as suas economias e passaram a adotar o sistema capitalista, mas outras, como no caso do Brasil, já estavam alinhados com esse sistema desde aquele período, tá? Então, dentro das características que a gente viu acima, as que se aplicam aí ao nosso território, é justamente, né, a geração de lucros para os proprietários dos meios de produção, venda da força de trabalho, distribuição desigual de renda, separação dos trabalhadores em classes diferentes, tá? Então, vocês podem fazer o seguinte, abaixo da questão número 5, vocês podem ou anotar esses dados, que eu vou compartilhar com vocês aí no chat, ou simplesmente colocar os números que correspondem na questão 4 ao sistema capitalista, anota ali abaixo, porque quando vocês lerem a questão, vocês sabem do que se trata, tá? Então, vocês só iriam colocar tudo que está marcado com o número 2. Ou então, vocês podem colocar a observação. Ler todos os itens marcados com o ponto 2 na questão anterior, que, no caso, é a resposta da questão número 5, tá? Vamos lá, seguindo para a próxima página. O cartaz abaixo foi usado pela propaganda soviética contra o capitalismo ocidental durante o período da Guerra Fria. Eu havia comentado com vocês na aula o quanto a questão da propaganda ela foi utilizada durante esse período da Guerra Fria, não só para promover ambas as ideologias, né? A União Soviética promovendo a sua ideologia, e os Estados Unidos promovendo a sua, mas também propagandas contra cada uma dessas ideologias, isso foi muito forte durante aquele período, tá? O texto diz, duas infâncias, na União Soviética, parte superior, crianças se apoiando pelo amor da nação. Crianças são apoiadas pelo amor da nação. Nos países capitalistas, figura de baixo, milhões de crianças vivem sem comida ou abrigo, tá? O cartaz descreve a sociedade capitalista. Como o cartaz descreve a sociedade capitalista ocidental? Lembrem-se que essa imagem, ela traz aí um exemplo de um cartaz da União Soviética fazendo uma campanha contra o sistema capitalista. E aí, o que acontece? Obviamente que, como uma das características do sistema capitalista é a distribuição desigual de renda, obviamente que dentro da estrutura social desses países, a gente vai ter uma população que convive com uma estrutura de desigualdade, tá? Então, consequentemente, a população pode vir a conviver com cenas como essa retratadas nesse cartaz. Mas aí a gente sabe que também não é uma regra e que essa estrutura de desigualdade, como a gente tinha visto, ela também acontecia dentro da União Soviética durante o período da Guerra Fria. Tanto que foi um dos motivos que acabou gerando a revolta popular, justamente pela ausência de itens básicos que a população deveria ter, tá? Mas, enfim, observem aí a resposta destacada aí no texto, que justamente, né, esse cartaz ele vai trazer aí uma crítica à desigualdade social que existia na sociedade capitalista, utilizando como exemplo, é claro, a imagem das crianças, que, de modo geral, são a estrutura da sociedade que é mais afetada por essa questão da desigualdade, tá? São as pessoas que estão mais vulneráveis aos problemas sociais encontrados nos países capitalistas, tá? Então, vocês podem colocar aí, ó. Só essa parte aqui de baixo, tá? Ou, se o livro de vocês tiver espaço para que vocês escrevam, podem escrever a informação inteira, tá? Está destacado aí para vocês. Eu aguardo vocês atualizarem, caso não tenham feito uma resposta semelhante a essa, tá? Lembrando que quem fez algo parecido com isso, pode deixar a resposta, tá? Vou dar um tempinho aí para vocês. Qual é a parte resumida? Oi? Que é para colocar o resumo.
Se não tiver espaço, coloca a partir do segundo do ponto, a partir do segundo parágrafo. Ah, tá. Valeu. Se não tiver espaço, tá? De toda forma, eu vou colocar lá no chat também para vocês. Posso seguir? Espera aí um pouquinho, rapidão. Ok. Não. 2 minutinhos. Tudo bem. Leonardo, Oi. eu coloquei na minha. Este cartaz faz uma crítica à desigualdade social, tendo as crianças como mais afetadas. Pronto, perfeito, Vitor. Um ótimo resumo você fez. Terminei, Leonardo. Terminou? Pronto, vou seguir. De toda forma, a 2 resposta minutinhos. está no chat, tá? Ó, vamos lá. Para a questão número 7, esses mapas aí ao lado. Observe os mapas a seguir e aponte qual dessas formas de representação foi muito utilizada na Guerra Fria. Então, a gente sabe que foi justamente esse primeiro mapa, que representa uma projeção plana ou azimutal, que mostra aí, no centro do mapa, os dois países que disputavam ali ideologicamente durante o período da Guerra Fria, né? Que era Estados Unidos. Vou passar o mouse aqui para que vocês localizem ele, tá? Aqui, ó, nessa região. E Rússia aqui nessa outra região, tá? No mapa da figura B, a gente tem aí destacado em roxo os países capitalistas, no caso Estados Unidos, e os países que estavam alinhados, tá? Com ele, destacados em vermelho, e em amarelo, a União Soviética e os países que estavam alinhados com ela, tá? E no último, a gente só tem um planisfério físico do mundo, tá? Mostrando aí as altitudes de relevo. Vamos para o 8. Ó, o 8, como está aparecendo aí na tela para vocês, eu vou só comentando aí alguns pontos dessa questão e vocês já podem ir fazendo a correção aí de acordo com o que vocês preencheram na tabela, tá? Com base no que você estudou sobre as formas de regionalização do mundo durante a Guerra Fria, complete o quadro citando o nome de ao menos 3 países que pertencem a cada grupo. Então, temos aí a regionalização do mundo, considerando os critérios econômicos, a situação econômica dos países durante o período da Guerra Fria, lembrando que, por mais que os países estivessem divididos em 2 blocos, tá? A situação econômica desses países elas não eram iguais. A economia dos países capitalistas não eram iguais umas, todas elas ao dos Estados Unidos, e a economia da União Soviética também não era igual à dos outros países que estavam alinhados, tá? Então a gente tinha diferenças. Mas, tipo, elas eram piores ou melhores? Nesse caso, piores. Tanto que a gente teve essa divisão do mundo em primeiro, segundo e terceiro mundo, considerando o critério aí econômico, tá? Por exemplo, como a gente tinha visto, os países de primeiro mundo eram justamente os países capitalistas, ricos e industrializados. Os países de segundo mundo eram todos os países socialistas, alinhados com a União Soviética naquele período, que não necessariamente tinham um nível de desenvolvimento econômico elevado ou até mesmo de atividade industrial, tanto que ao final da Guerra Fria, a gente vai ver em assuntos futuros, muitos países tiveram suas economias bastante enfraquecidas e muitos países até hoje ainda mantêm essas características de trabalho rural justamente por esse motivo, tá? Por um histórico de atraso no seu desenvolvimento econômico. E já os países de terceiro mundo, a gente sabe que eram os países capitalistas, mas que eram países subdesenvolvidos, tá? Que não tinham uma industrialização muito forte. Então,
Está o exemplo aí na tabela, vocês podem preencher com essas informações que estão aí, mas é provável que alguns de vocês tenham colocado outras respostas, tendo em vista que a quantidade de países, e aí só tem apenas um exemplo, tá? É muito maior do que isso aí. Posso passar? Pode. Vamos lá para o 9. Ô, Leonardo, eu não vi o último, não. O último é qual? Do latino? Olha aí de novo na tela. Pronto, pode passar, pode passar. Vejam só, a questão número 9, o título lá em cima, ó, Alemanha relembra 50 anos da construção do Muro de Berlim. E aí vamos direto para a pergunta, tá? A construção do Muro de Berlim em 1961 visava, quem marcou a letra C está correta, tá? Impedir o fluxo de pessoas da Alemanha ocidental capitalista para a Alemanha ocidental capitalista, ou seja, a fuga de pessoas que estavam do lado oriental da Alemanha socialista para a Alemanha ocidental capitalista, tá? Tendo em vista que as condições de vida entre as duas Alemanhas eram totalmente diferentes, tá? Então existia justamente essa tentativa da população fugir do lado oriental em direção ao lado ocidental. Questão número 10, verdadeiro ou falso, tá? Quem tiver alguma curiosidade sobre alguma dessas questões, pode me perguntar, tá? Mas aí a primeira fala o seguinte: apesar do fim da União Soviética, o sistema socialista permaneceu na maioria dos países no mundo. Falso. Uma das principais causas do fim da União Soviética foi a crise econômica e a insatisfação da população com o sistema socialista. Verdadeiro. E aí eu chamo a atenção de vocês nessa segunda afirmação aí, que é verdadeira, para vocês compararem essa afirmação com aquele cartaz lá em cima da União Soviética criticando a desigualdade social dentro dos países capitalistas. Então percebam que, até mesmo dentro da União Soviética, essa estrutura de desigualdade e de falta de acessos a itens básicos para a população, ela também acontecia. Por mais que a ideia promovida pela União Soviética era essa ideia de igualdade, tá? Os altos investimentos no setor militar e em tecnologias durante o período da Guerra Fria agravou as crises econômicas soviéticas. Exatamente, tá? E vocês vão ver em assuntos futuros que justamente foi isso. A insatisfação popular, ela crescia cada vez mais, por quê? Como naquele período da Guerra Fria, Estados Unidos e União Soviética viviam uma guerra ideológica e a demonstração de poder estava justamente no desenvolvimento de armas, sobretudo armas nucleares, tudo que era de lucro da economia soviética acabava sendo destinado para fins militares, o que, consequentemente, agravou a situação de crise para investimentos em outros setores para a sociedade, tá? Então, isso, consequentemente, gerou uma insatisfação popular, fazendo que a população viesse aí se revoltar contra o governo. Com a queda da União Soviética, houve a expansão do capitalismo, que é o sistema adotado por quase todos os países do mundo. Exatamente, verdadeiro. Junto ao fim do sistema socialista, houve também a queda do sistema capitalista. Falso, né? O sistema capitalista, ele passou a entrar em ascensão, tá? Questão 11, construção do Muro de Berlim. Resposta correta, letra C. É correto afirmar que foi um símbolo da Guerra Fria, pois separava uma única cidade por dois sistemas econômicos, tá? Ó, questão 12, questão 13, 14 e 15. Eu vou deixar ela aparecendo aqui na tela, tá? Para que vocês atualizem posteriormente no caderno, tá? Quem fez alguma coisa diferente, muito diferente Só mais um dessas, pouquinho. algo... Tá bom assim? Mais um pouquinho. Subiu ou desci a tela? Desce. Oi? Desce a tela. E agora? Mais um pouquinho. Aí. Agora?
Pronto, tá aparecendo aí para vocês a 12, a 13, a 14 e a 15, tá? Façam o registro dessas informações aí da forma que vocês puderem. Verifiquem se as respostas de vocês estão parecidas ou não com essa. Peço que essa parte vocês façam no caderno, tá? São respostas um pouco mais longas e aí é interessante que vocês escrevam para ter esse material aí com o registro para estudar para avaliação, tá? Ó, a 12 está aparecendo, a 13 está bem visível, 14 também. Vou descer um pouco a tela para mostrar a 15, tá? Ok, posso seguir, pessoal? Pode. Vamos lá, então. Lembrando que essa aula vai estar sendo gravada, tá? Vocês podem consultar depois. Vamos lá, pessoal. E aí, o título, iniciando uma breve introdução que a gente vai fazer na aula de hoje, tá? Sobre um mundo multipolar. Então, percebam que a gente sai daquele mundo dividido entre duas ideologias diferentes, capitalistas e socialistas, o chamado mundo bipolar, e com o final da Guerra Fria, a gente tem a chamada nova ordem mundial, ou seja, o sistema capitalista ele passa a ganhar força dentro do cenário global, tá? As economias dos países antes socialistas passam a se abrir tanto para o investimento de capital estrangeiro, quanto para a chegada de empresas estrangeiras e, claro, também para relações comerciais de trocas entre esses países, tá? Então, a gente vai ter aí, justamente nesse período, essa ascensão do sistema capitalista, a abertura dos mercados socialistas, mas também o surgimento de novas potências econômicas, tá? Nesse caso aí, durante esse período do mundo bipolar, a gente vai ver que o poder ele está mais atrelado à questão econômica do que o que foi anteriormente no mundo bipolar, que era a demonstração de poder através de armamentos militares, tá? Então, vamos lá entender como é essa estrutura do mundo multipolar e lembrando que, ainda dentro dessa estrutura, a gente vai continuar falando sobre formas de regionalização do espaço mundial, tá? Só recapitulando, até o momento vimos que a regionalização do espaço mundial, ela pode seguir critérios físicos ou econômicos ou culturais, tá? A gente viu a regionalização do mundo em um mundo bipolar. Vimos também a regionalização do mundo seguindo um outro critério econômico, que foram os países de primeiro, segundo e terceiro mundo. E a partir de agora também a gente vai conhecer outras formas de regionalizar o espaço mundial, tá? Então, como diz aí, ó, destaque nesse segundo parágrafo, após o fim da Guerra Fria, com a desintegração, obviamente, da União Soviética, e o enfraquecimento do socialismo, o capitalismo avançou, gerando profundas transformações na economia mundial. Aquilo que eu havia comentado com vocês anteriormente, tá? E aí vamos então aí para essa primeira questão, tá? Ela diz o seguinte: reflita e converse sobre as possíveis mudanças ocorridas no mapa, a partir da decadência do socialismo, dando lugar à hegemonia do capitalismo. Se necessário, revite as regionalizações apresentadas no capítulo anterior. Então, antes da gente fazer qualquer registro de informação nessa questão, vamos aí analisar esse mapa que ele mostra aí abaixo para a gente, tá? Percebam que a gente tem aí uma outra estrutura de regionalização do espaço mundial e, de acordo com a legenda, a gente tem toda essa área em círculo aí, nesse roxo mais claro, é a área de influência dos Estados Unidos. Na listra em verde, área de influência da União Europeia e área de influência japonesa aqui nessa região mais a leste, onde a gente tem o destaque principalmente do território japonês e aqui de alguns países da Ásia, tá? Então, observem que nesse mundo multipolar, a gente deixa de ter aquelas duas centralidades de Estados Unidos e União Soviética e passa aí a contar com outras figuras que se destacam dentro do ponto de vista econômico, tá? Então, aqui os Estados Unidos se destacando como principal potência econômica dentro do continente americano, influenciando todos os outros países, tendo como área de influência todo o continente. Aqui, no centro do mapa, destacando aí
a União Europeia, que, na verdade, a União Europeia, no caso, trata-se de um bloco econômico que compõe aí grandes nações do continente europeu, e isso é uma das características do fim do mundo bipolar, ou seja, o surgimento de blocos econômicos ao redor do mundo, tá? Justamente para tentar fortalecer a economia desses países, frente, é claro, a outras organizações e até mesmo a outras nações economicamente fortes, como no caso dos Estados Unidos, tá? E aqui, já no extremo leste desse mapa, destacando aí, o Japão se destaca como uma potência, tá? E mostrando aqui toda a sua área de influência. Então, essa estrutura aqui, a gente entende ela como uma estrutura de um mundo multipolar, onde existe, então, vários centros de poder e de controle econômico, tá? Um ponto importante é que mostra aqui o território da Rússia, tá? E aqui, em laranja, alguns outros países que, territorialmente, foram repúblicas ex-socialistas, tá? Observem que, dentro dessa área aqui, da Rússia e desses outros países nessa região aqui, que a gente conhece como Oriente Médio, a gente percebe que ela não está sob influência de nenhum desses outros grupos, né? União Europeia, Estados Unidos e Japão. Então, a área de influência aqui, ela continua sendo da Rússia e da formação dos chamados Comunidade dos Estados Independentes, tá? Que foi uma organização, que é uma organização econômica, onde faziam parte aqueles países que foram ex-repúblicas socialistas, tá? Da União Soviética. Então, vamos lá. Como os Estados Unidos da América, na posição de maior potência mundial, o capitalismo se tornou o principal modo de produção. Com o resultado dessa transformação, emergiu uma nova ordem mundial, baseada no sistema político e econômico adotado após Guerra Fria. Então, o novo modelo é justamente esse que a gente enxerga no mapa, tá? Dessa divisão do espaço mundial em áreas de influência, obviamente tendo aqueles países centrais que detinham ali uma maior expressividade econômica, tá? E aí, como resposta para essa primeira questão, vocês podem colocar uma pequena observação aí, falando sobre o mundo bipolar e dos países que compõem o segundo mundo, tá? Então, a grande diferença entre essa regionalização e a regionalização anterior que a gente tinha visto entre países de primeiro, segundo e terceiro mundo é que os países de segundo mundo, eles deixam de existir, porque houve a queda do socialismo, tá? E a gente tem aí o destaque justamente do surgimento de outras potências, tá? Bem, pessoal, até aí alguma dúvida sobre esse mapa? Não. Lembrando que esse mapa que vocês estão vendo aí na tela também é uma outra forma de regionalização do espaço mundial, tá? Então, vamos lá. Até o momento agora já vimos 3, tá? Lembrem-se disso. Mundo bipolar, países de primeiro, segundo e terceiro mundo, e agora a nova ordem mundial, dividindo o espaço mundial em áreas de influência, tá? Cada uma lideradas por um determinado país, ou no caso ali, Europa e continente africano, por um bloco econômico, tá? Então, vamos então aí refletir sobre essas duas questões que aparecem na tela, tá? Vocês podem atualizar o livro de vocês, lembrando que essas questões, elas fazem parte do assunto, tá? Com base na análise do mapa, qual informação ele transmite que afirma a representação de um mundo com a existência de mais de 2 polos de poder? Com base na análise do mapa, qual informação ele transmite que afirma a representação do mundo com a existência de mais de 2 polos de poder? Obviamente que é o destaque que ele dá para áreas de influência e a formação também de blocos econômicos, como nós vimos, tá? E vocês podem colocar, então, essa resposta que aparece aí na tela para vocês, tá?
O mapa representa 4 polos diferentes de influência na economia mundial. Então, ou seja, a área de influência dos Estados Unidos, da União Europeia, do Japão, e ali na parte do Oriente Médio e grande parte e todo o território russo e China, a gente tem ali um outro polo, uma outra área de influência, tá? Vamos seguindo aí para a segunda questão. Baseado no cenário geopolítico do mundo multipolar, como definir a situação do Brasil em relação a esse domínio? Então, a gente tinha visto que, na organização do espaço mundial em um mundo bipolar, o Brasil ele estava alinhado, obviamente, com o país capitalista, líder naquele momento, Estados Unidos. Na divisão entre países de primeiro, segundo e terceiro mundo, o Brasil estava justamente ali como um país de terceiro mundo, país capitalista, mais subdesenvolvido. E na atualidade, a gente observa que o Brasil ele continua aí na área de influência justamente dos Estados Unidos da América, tá? Porém, ele também possui parcerias econômicas com a China. Então, não é porque a gente tem aquele mundo dividido em áreas de influência que aqueles blocos, aqueles países, eles só estabelecem relações econômicas com aqueles que estão ali dentro daquelas áreas. Pelo contrário, as relações econômicas com outros países em outras áreas de influências, ela sempre existiu, tá? E existem, é claro, obviamente, até os dias atuais. Com o passar do tempo, elas só ficaram mais fortes. Então, podem atualizar conforme a informação que aparece aí na tela para vocês, tá certo? Vamos lá, preciso de um voluntário para essa parte que eu estou destacando aqui, ó. Esse primeiro parágrafo, quem pode ler ele para a gente? Eu leio. Pode ser. A forte participação e influência de outros países no cenário mundial fez com que o mundo bipolar desse lugar a um mundo multipolar. Podem marcar isso, tá, pessoal? Países como Japão e Alemanha, que tinham poderio militar e economia desenvolvidas, buscaram se fortalecer e ter maior influência no cenário mundial. A China, que adquiriu o socialismo durante a Guerra Fria, emergiu como um país com potencial de desenvolvimento. Ó, então só a interpretação, tudo que a gente já tinha visto na interpretação do mapa da página anterior, né, pessoal? Então, a partir do momento que a gente chega nesse fim do mundo bipolar, outras potências econômicas começam a emergir dentro do cenário Aonde é para grifar? global, tá? Só a primeira e a segunda linha. Pode seguir, Vitor. Portanto... Até multipolar. Isso. Vitor? Portanto, os Estados Unidos passaram a ser a maior potência econômica, ao mesmo tempo que os outros países também ganharam sua importância no cenário mundial. Enquanto no mundo bipolar, o poder era definido principalmente pela capacidade militar de suas potências. No mundo multipolar, ele passou a ser baseado no potencial econômico. Então, isso aí é justamente aquilo que eu já havia comentado anteriormente com vocês, né, pessoal? Só para a gente ilustrar melhor aquela fala que eu já tinha dito antes sobre essas questões e tenham isso em mente, tá? Quando a gente passa desse mundo bipolar para um mundo multipolar, a gente precisa entender que o poder das nações envolvidas em cada uma dessas formas de regionalização do espaço mundial, ele se modifica, tá? Se durante o período bipolar era justamente por conta do poderio militar dessas nações, Estados Unidos e União Soviética, após a Guerra Fria, após o fim do mundo bipolar, a gente chega nesse outro mundo multipolar com várias nações se destacando, mas aí o poder nesse momento, ele vai estar aí atrelado a questões econômicas, tá? Tendo em vista que a gente teve, então, a partir desse período, né, a ascensão do sistema
capitalista e uma intensificação muito maior das trocas comerciais entre os países, tá? Das relações comerciais. Então, no mundo multipolar, a demonstração de poder ela está atrelada à economia. Vamos lá. Na nova ordem mundial, também pode se levar a uma reflexão sobre a posição geográfica do poder econômico no mundo. Justamente com o colega, analise novamente o mapa da página 48 e indique qual outra regionalização poderia ser pensada a partir do cenário econômico da época, tá? Então, vamos lá. É basicamente o que a gente vai ver mais adiante, mas vamos voltar aqui no mapa. Se a gente pensar, tomem por base aí, para vocês interpretarem isso que eu estou querendo perguntar a vocês, a linha do Equador. Localizem ela primeiro, façam esse primeiro exercício, localizem a linha do Equador. Quando localizarem, me digam. Leonardo, Oi. tem como tu colocar a tela na segunda e na terceira questão? Só colocar. No finalzinho eu passo lá, tá? Para colocar para vocês. A linha do Equador tá no meio. Tá no meio, já localizaram ela? Aqui, ó. Tô passando o mouse aí nela, tá vendo? Vamos lá. Aí eu pergunto. Oi? Tô vendo o mouse. Vamos lá. Localizaram a linha do Equador, dividindo aqui a superfície nesse planisfério. Ok. Quem é o país de influência nessa área aqui em roxo que eu estou passando o mouse? Quem é o país de influência aqui? Você falou o que eu não entendi? Vamos lá. Nessa área aqui onde eu estou passando o mouse, quem é o país que influencia todo o continente americano na nova ordem mundial? O problema é esse, não dá pra ver o mouse. Não dá pra Eu enxergar. não tô vendo o mouse. Ai, meu Mas Deus. você... Certo, não dá para ver o mouse, pessoal, mas vocês sabem onde é o continente americano. E sabem que país é esse? O quê? O país é Estados Unidos? Exatamente, pessoal. Mesmo que não desse para ver o mouse, vocês sabem qual é o país e sabem porque eu já falei dele aqui há segundos atrás. Aqui, no centro do mapa. E vejam onde é que está os Estados Unidos, tá? Que eu ainda não fiz a pergunta. Só quero que vocês interpretem a imagem primeiramente. Aqui, em verde... União Europeia. União Europeia, exatamente, perfeito. E aqui onde eu estou passando o mouse agora, ó, nesse lado de cá? Japão. Japão, perfeito. Ótimo. Localizaram a linha do Equador, localizaram esses países, ou bloco econômico, que é responsável por cada uma dessas áreas de influência. Aí eu pergunto a vocês, geograficamente, o que é que esses três têm em comum? Geograficamente, pessoal, o que é que eles têm em comum, um com os outros? São países capitalistas? Não, geograficamente eu estou falando com relação à localização. Já que era geopoliticamente. Com relação à localização, o que é que eles têm em comum? Ambas têm uma influência muito grande. Geografia. Com relação à regiões litorâneas? Não, vejam, linha do Equador. Estão acima da linha do Equador. Exatamente. Então, ou seja, percebam que, mesmo a gente dividindo, mesmo sendo uma outra regionalização, considerando essa estrutura aqui de áreas de influência, a gente percebe que os países ou bloco econômico que detêm essa influência econômica, que se destacam economicamente, todos eles estão ao norte da linha do Equador. Então, a gente já percebe que é a outra estrutura de divisão regional que a gente vai ver a partir da próxima aula. Os chamados países do norte e os chamados países do... Se esses são os países do norte, os de baixo são o quê, pessoal? Sul. Exatamente. Tá? Então, a gente vai ver que há uma estrutura de desigualdade econômica
quando a gente pensa na localização geográfica desses países, tá? A gente vai ter os países que estão ao norte da linha do Equador, os países mais economicamente desenvolvidos e mais ricos, eles vão estar ao norte do Equador, e os países subdesenvolvidos de economias emergentes, a gente vai ver que esses países estão ao sul do Equador, tá? Mas é claro que há exceções aí em ambos os casos, tá? Que a gente vai conhecer cada uma delas. Não quer dizer em momento algum que todos os países que estão acima do Equador são países ricos e todos os países que estão abaixo do Equador são países pobres. Não é isso, tá? O que a gente vai ver é que, coincidentemente, os países que detêm os maiores destaques e expressividade econômica dentro do cenário global estão ao norte do nosso planisfério aqui, identificado nessa imagem, tá? Ó, vou passar novamente aí as duas questões para vocês, tá? Vou estar encerrando a gravação nesse momento, porque já é 11h30. Quem perdeu alguma coisa, lembrem-se de ver a atualização desse livro, tá? Porque ele será corrigido e a gente precisa dele para compor a nota de vocês, tá? Vou encerrando aqui.